Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Sou o professor Eduardo e ao longo de alguns vídeos estarei mostrando o passo a passo de como você criar o seu projeto no AutoCAD. Desde a elaboração dos desenhos com as suas respectivas cotas, até a criação da legenda ou carimbo com entrada dinâmica e, por fim, a plotagem. Vamos ver o que vocês vão aprender ao longo dos vídeos. Vou aqui para o ambiente de layout e vou dar um preview na plotagem. Então, o que nós iremos aprender? Fazer toda a elaboração do desenho, inserir as cotas, vamos também trabalhar com seção, vamos criar aqui um carimbo ou legenda com entrada dinâmica e, por fim, iremos fazer a plotagem do desenho, ou seja, converter para PDF, tá certo? E nessa primeira aula nós vamos aprender como realizar aqui o desenho. Lembrando que o AutoCAD é uma ferramenta fantástica e cada um tem um método de trabalhar. E aqui nós vamos ver ferramentas básicas, porém podemos fazer muitas coisas a partir delas. Então vamos iniciar aqui com o desenho, tá certo? Depois vamos ter um vídeo apenas para as cotas. Aqui eu vou aproveitar o desenho apenas para a gente aproveitar as dimensões, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou excluir a sua seção e eu vou fazer aqui ao lado o passo a passo desse desenho. Mas antes, vamos olhar aqui rapidamente, até para quem ainda não trabalha com AutoCAD, as principais ferramentas que nós utilizamos. Eu tenho nesse grupo aqui, ó, as ferramentas de draw, ou seja, as que eu utilizo para desenhar. Aqui o Modify para modificação. Aqui eu tenho Mirror para espelhar, eu tenho uma ferramenta Copy para copiar, Offset para copiar algumas retas, elementos em determinadas distâncias já determinadas. Aqui para anotação, para a gente inserir textos, realizar as dimensões. E aqui para a gente criar as nossas camadas. E a primeira coisa que nós iremos fazer agora, vamos criar 3 camadas que nós iremos utilizar no nosso desenho. Eu vou aqui em propriedade dos layers ou das camadas. Nós vamos criar 3 tipos de linhas. Eu vou criar aqui, ó, quando eu coloco o mouse aqui, você vai ver que tem aqui New Layer para criar uma nova linha, uma nova camada. Eu vou colocar isso aqui como contínua, certo? Contínua. É o que nós utilizaremos para fazer todos os contornos da nossa peça. E eu vou dar aqui uma espessura. Aqui eu tenho a cor, aqui eu tenho o tipo. E aqui ela está como default. Eu vou colocar uma espessura para ela diferenciar das linhas de cota. Então vou clicar aqui, ó, vou colocar isso aqui como ponto 5. Vou escolher ela como ponto 5 e dar um OK. Então a primeira coisa que nós iremos aprender agora é criar novas camadas. Então eu já criei uma linha aqui contínua para trabalhar toda a minha parte de contornos do nosso desenho. Eu vou criar uma nova camada, um novo layer. E vou chamar isso aqui de cotas. Cotas. Então para as cotas vamos utilizar uma camada aqui de ponto 25, por exemplo. E aqui eu vou dar um OK. Então aqui eu já tenho a cota para ponto 25 e tenho uma contínua para ponto 50. Certo? Eu vou criar mais uma camada aqui. Essa camada vai ser uma camada que nós iremos utilizar ela só quando for utilizar a plotagem. Então vou aqui em New Layer. Vou colocar esse nome apagar. Mas por enquanto não precisa se preocupar com ela agora. Apagar, e eu não vou colocar nenhuma espessura para ela, vou deixar ela como default aqui. Então eu criei 3 camadas, criei uma contínua, uma para cotas e uma para apagar. Isso é para quê? Para apagar a viewport na hora da plotagem, mas isso a gente vai ver num vídeo posterior. Se eu fechar aqui, se eu vir aqui na seta, eu tenho aqui, ó, um layer com o nome apagar, contínua, cotas e esse aqui que já vem padrão. Eu vou clicar aqui na contínua e vou aqui na minha linha ou line. Ou seja, se você é a primeira vez que está vendo o CAD, você precisa de uma linha, de uma reta para fazer os seus desenhos. Então aqui na ferramenta de Draw, eu vim aqui e cliquei em Line.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para esse desenho, eu vou olhar para ele e analisar por onde eu começo. Então, analise bem. Eu tenho aqui o comprimento total desse desenho é 158, 158 milímetros. Eu já estou aqui abaixo com a ferramenta Ortho ativada, ou F8 você também ativa. Se eu desativo aqui o Ortho, o que acontece? Eu não terei mais as linhas ortogonais. Mas a partir do momento que eu ativo aqui o meu F8 ou o meu Ortho, ele agora eu vou ter condições, por exemplo, de criar aqui minhas retas ortogonais a 90 graus. Então essa é a primeira coisa que nós vamos analisar aqui. Eu vou selecionar e vou deletar. Então para esse desenho aqui eu vou utilizar algumas ferramentas, tá? É uma das formas de poder desenvolver. Então vou em Line e vou criar uma reta aqui com 158, que é o seu comprimento total, para servir de referência. Eu cliquei, vou colocar para o lado direito, 158. Enter. Dou um ESC. Então aqui eu tenho toda a extensão do meu comprimento do meu eixo, que é 158. E para esse eixo aqui, para essa peça, eu vou desenhar ela utilizando aqui a metade, ou seja, eu vou pegar do centro e vou estar subindo aqui só o raio de cada dimensão. Então, se eu estou aqui no meio, se eu passo uma reta aqui ao meio, aonde tem 20, eu vou subir 10. Aonde tem 50, irei subir 25, e assim sucessivamente. Para lá na frente, utilizarmos outra ferramenta para espelhar. Então, é uma das formas que nós temos para realizar aqui este desenho. Então eu vou aqui, vou em Line. Então nós vamos fazer esse contorno aqui, onde eu tenho um diâmetro aqui, cilíndrico, que a gente vai ver isso também, que é 20. E se eu vou iniciar aqui, o total dele é 20, eu vou subir só o raio. Eu clico aqui e vou subir 10. Enter. E agora eu vou deslocar aqui, para o meu lado direito. Observe o seguinte. No meu lado direito, eu tenho 25. Aqui, eu vou deslocar aqui, em X, 25. Então, 25, Enter. Só que agora eu vou ter que subir. O que acontece? Se eu tenho aqui, eu vou dar um ESC aqui. Se eu tenho aqui, nessa dimensão aqui, que no caso aqui é um quadrado, onde eu tenho duas retas diagonais, representa que esse perfil geométrico é um quadrado. Se ele é 34, e se eu vou subir aqui do meio, né? Se daqui para cá eu já subi 10, né? E aqui eu tenho 34, onde o seu raio é 17, eu vou subtrair 17 menos 10. Então eu vou subir aqui só 7, que é essa diferença aqui, daqui para cá. Então eu venho aqui em Line novamente e vou subir aqui, 7. Porque é a diferença, onde eu já tinha subido ali a reta 10, eu subi mais 7. E vou deslocar aqui agora 32, que é justamente essa dimensão aqui. Agora eu vou ter que subir novamente. Observe que aqui eu tenho 50. Se aqui é 50 o seu diâmetro, o raio é 25. E se eu vou subir 25, mas eu já tinha subido aqui 17, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 25 aqui, que é a metade, menos 17. Eu vou ter quanto? Vou ter 8, eu vou subir 8, porque ali eu já tinha subido ali 17, então eu vou subir aqui 8. Agora eu vou deslocar aqui, 15, justamente é o seu comprimento, 15. Agora o que acontece? Nós temos agora um diâmetro de 74, vou dar um ESC aqui, nós temos aqui 74, onde a sua metade é 37. 37, mas só que eu já subi 25, que seria o raio aqui do 50. Se eu tenho 37 menos 25, eu vou subir aqui quanto? Eu vou subir 12. Eu vou subir 12 e vou andar para a direita aqui, 30. 30. Agora eu vou ter que descer. Se eu estou aqui, eu vou ter que descer. Aí nós temos que analisar qual é essa diferença. Se eu tenho aqui, que é 34 e o meu raio aqui é 17 menos 30
e 7, que é a metade do 74. A metade do 74 é 37, e aqui o raio é 17, então eu vou descer 20. Eu venho aqui, vou descer 20. E agora é só fechar aqui, ó. O que que nós fizemos aqui? Nós perfilamos aqui apenas a metade do eixo. O que que nós podemos fazer? Antes de utilizar mais uma ferramenta aqui para espelhar, vamos aprender a utilizar já uma ferramenta chamada Extend. Ou você usa ela, ou você pode clicar aqui e aumentar ou prolongar essa linha, essa line. Mas eu vou utilizar a ferramenta aqui, ó, onde tem a tesourinha do Trim, que é para aparar. Eu vou clicar aqui e vou clicar em Extend. O que que eu vou fazer? Apenas clicar nessas linhas, ó, que ele vai estender até o próximo ponto. Então o que acontece? Eu fechei aqui, ó, esse meio. O que acontece? Nós temos aqui a metade e vamos utilizar agora a ferramenta para espelhar, que é chamada Mirror. Você vai aqui, ó, nesse bloco onde tem Modify, você vai clicar aqui, ó, onde eu vou colocar o mouse, ele vai aparecer Mirror. Então eu clico aqui, Mirror, seleciono todo o desenho, dou um Enter e clico nas duas extremidades do eixo que eu quero que ele espelhe. Então eu clico aqui e clico aqui. Ele pergunta se você quer que a origem ela permaneça ou ela seja excluída. Eu quero que ela não seja apagada, então eu vou deixar em No e apenas dar um Enter. Então aqui eu fiz o que? Eu fiz todo o contorno, agora eu tenho o meu eixo aqui, ó. Certo? Então eu tenho todo o meu eixo. O que que falta aqui para algumas coisas? Eu ainda não vou apagar essa linha de centro, porque eu vou utilizar ela para nós fazermos aqui também um rasgo de chaveta. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui em Line e vamos criar as diagonais para representar que esse perfil aqui, ó, é um perfil de forma quadrada. Então aqui eu tenho duas diagonais que representam aqui que aqui é quadrado, só que os demais é cilíndrico, e isso vai ficar muito claro na hora das cotas. Quando inserir as cotas, o símbolo de diâmetro representa que ali são formas geométricas cilíndricas, certo? E agora vamos aprender mais uma ferramenta. Observe que para esse eixo eu tenho um chanfro aqui de 2 e tenho um chanfro aqui de 1,5. Então vamos fazer primeiro o chanfro. E onde é que nós encontramos isso? Vamos aqui onde tem ó, Modify, onde tem Fillet, você coloca na setinha para baixo e busca aqui ó, Chamfer, que é para fazer o chanfro. Clica aqui, aí você vai colocar seta para baixo e buscar aqui distância. Quando você clica em distância, ele vai pedir qual é a distância. Eu vou fazer primeiro do lado esquerdo, vou colocar 1,5 por 1,5, já que ela é por 45 graus. Deixa eu só ver aqui que ele deu uma travada. Mas já retomou. Deixa eu voltar aqui. Chamfer. Distância. Como ele já está 1,5, vou dar 2 Enters. E vou clicar aqui nas extremidades, nas linhas, né, que vão fazer aqui o chamfer. Vou clicar aqui e aqui. Vou dar um Enter para chamar a mesma ferramenta novamente, né, a anterior. Clico aqui. E aqui você pode chamar um liner já para fechar isso, ó. Agora vamos fazer o chamfer aqui com 2. Eu venho aqui novamente chamfer, seta do teclado para baixo, distância, e vou colocar 2 Enter, 2 Enter. Venho aqui, ó. Vou dar um Enter novamente para ele chamar a ferramenta. E vou chamar um line aqui para... Então veja, o que nós temos até o momento? Nós já temos aqui os chanfers, todo o perfil da nossa peça nós temos. Falta fazer aqui o rasgo da chaveta. Então vamos analisar aqui. Se eu tenho 56 aqui no comprimento dessa extensão aqui do eixo, o que acontece? A distância entre centros da chaveta é 36 e ela tem um raio 4 para esse lado e um raio 4 para cá.
Então ela tem o que? Você vai subtrair aqui 56, essa parte do rasgo de chaveta. O que nós vamos fazer? Nós temos aqui o 56, que é o seu comprimento. Nós vamos utilizar aqui essa face como referência. Vamos colocar aqui, vamos criar uma linha de referência aqui com 10. Daqui para cá 10. E vou deixar aqui apenas como referência. E aqui nós temos um raio de 4. Então vamos fazer aqui o círculo com o raio 4. E vamos copiar, utilizar a ferramenta que copia, aprender mais uma ferramenta. Então copy, vou clicar aqui no círculo, dar um enter, vou clicar no centro e vou colocar para a direita e colocar a distância de 36. Então veja, o que eu já posso fazer aqui? Eu posso excluir essa linha, não vai servir para mim, essa linha aqui do centro. E aqui também, vou tirar essas linhas apenas agora para fazer, ligar aqui, ó, através da tangente, utilizando o line aqui, ó, line. Eu pego aqui a tangente de um círculo com a tangente do outro, dou um ESC, um Enter novamente, e aqui eu ligo com a tangente. Utilizo aqui a ferramenta do Trim para aparar, venho aqui, tiro aqui e também tiro aqui. Então observe que aqui nós fizemos ao lado, né, a mesma peça. Apenas está faltando aqui a gente inserir as cotas, a representação aqui para realização da seção e também fazer aqui a seção do corte aqui para identificarmos aqui o rasgo da chaveta, tá certo? Então esse é o nosso primeiro vídeo. No próximo a gente vai fazer todo o processo de cotagem, fazer aqui a configuração para diâmetro, para o quadrado aqui, certo? Então espero que tenham gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Continue acompanhando os nossos conteúdos. E te espero no próximo.